A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Levítico, capítulo 4. Os sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra alguns deles. Versículo 3. E o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito, com expiação, por expiação do pecado. Versículo 4. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Versículo 5. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Versículo 6. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes sobre o Senhor, 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Versículo 7. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. Todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Versículo 8. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a frissura e toda a gordura que está sobre a frissura. Versículo 9. E os 2 rins, bem como a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á. Versículo 10. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Versículo 11. Mas o couro do novilho, esta a sua carne, mais o couro do novilho, toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, as suas entranhas e o seu esterco. Versículo 12. Enfim, o novilho todo levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. Os sacrifícios pelos pecados do povo. Versículo 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados. Versículo 14. E quando o pecado que cometerem forem conhecido, então a congregação oferecerá um novilho,
por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. Versículo 15. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Versículo 16. Então o sacerdote ungido trará do santuário do novilho a tenda da congregação. Versículo 17. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Versículo 18. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. Porém, todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. Versículo 19. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la sobre o altar. Versículo 20. E fará este novilho, como fez ao novilho da expiação. Assim o sacerdote por eles fará propiciação, ele será perdoado o pecado. Versículo 21. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Versículo 21. Aliás, os sacrifícios pelo pecado de um príncipe. Versículo 22. Quando um príncipe pecar e por ignorância proceder contra alguns dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquele que não se deve fazer, e assim for culpado. Versículo 23. E se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Versículo 25. Depois o sacerdote, com o seu dedo, tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Versículo 26. Também queimará sobre o altar toda a gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote, que ele fará a expiação do seu pecado, ele será perdoado. O sacrifício pelos pecados de qualquer pessoa. Versículo 27. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpado. Versículo 28. Ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. Versículo 29. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e o degolará no lugar do holocausto. Versículo 30. Depois o sacerdote, com o seu dedo,
tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. Versículo 31. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Versículo 32. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem defeito trará. Versículo 33. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta do pecado e a degolará. Por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Versículo 34. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. Versículo 35. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. Então o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por ele, fará expiação dos seus pecados, que cometeu, e ele será perdoado.